episódio 11, Marcos 1, de 35 a 39. E a gente continua na mesma temática que a gente estava ontem, que é justamente o buscar a Deus. A gente vê aqui Jesus fazendo algo muito específico que ele fez durante toda a vida dele. Ele muitas vezes se retirava para lugares isolados. Aqui a gente está vendo que era alta madrugada e ele saiu para um lugar, olha só a palavra, deserto. Lembra que a gente viu o deserto na semana passada? Pois é, a gente continua vendo o deserto várias vezes ao longo da história de Jesus e ao longo da Bíblia. E por que Jesus fazia isso? Por que ele se retirava? Jesus começou a ficar muito famoso, a gente viu isso nos versos anteriores, e as pessoas começavam a procurá-lo a todo instante. Só que se ele ficasse o tempo todo onde todo mundo podia vê-lo, ele seria absorvido, ele seria afogado pelas demandas das pessoas que estavam ao redor dele. E ele precisava ter muito claro qual era a missão na vida dele. E ele sabia que não era no meio do burburinho, no meio das atividades do dia, no meio do trabalho dele, por mais que o trabalho dele fosse salvar pessoas, ele sabia que não era ali que ele ia encontrar quais eram os próximos passos da missão dele. Ele sabia que Deus precisava tê-lo por inteiro durante um momento de comunhão profunda, para que então ele pudesse descobrir quais eram os próximos passos dele e poder ouvir a voz de Deus. Então ele se retirava. Primeira coisa que ele fazia de manhã, alta madrugada, estava todo mundo dormindo. Ele acordava mais cedo. Ele ia para um lugar deserto e lá ele orava. E a gente vê que logo em seguida todo mundo começava a procurá-lo diligentemente, ou seja, a gente vê que as pessoas realmente não deixavam ele em paz. Então Simão, Pedro, vai até ele e o busca e fala: Senhor, tá todo mundo te procurando, as pessoas querem saber o que elas, onde que você vai, o que você vai fazer. E aí Jesus fala uma coisa interessante. Até então, ele estava ali naquela regiãozinha, e ele ensinava as pessoas daquela região. E ele diz: vamos para outros lugares, porque foi para isso que eu vim, para que eu pregue também as povoações vizinhas. E aí ele começou então a viajar por toda a Galileia. Como que Jesus sabia que ele tinha que ir para outros lugares também? Foi através desse momento que ele teve a sós com Deus, não só esse, como muitos outros, mas esse é um dos momentos que exemplifica como ele, através da sua comunhão e do seu tempo com Deus que ele tirou no deserto, lembra que a gente encontra Deus no deserto, ali então pôde descobrir qual que era o próximo passo da vida dele e o que ele tinha que fazer dentro da missão dele. Então por isso meu convite de ontem continua para você, para que logo no início do dia você pare tudo e busque ter um tempinho com Deus. Não precisa ser aqui assistindo os vídeos que eu tô postando, mas que você tenha um tempo de oração e um tempo de meditação, onde você possa de fato ouvir o que Deus tem para te dizer. Saiba que por mais que Deus comunica com a gente de diversas formas, Ele pode se comunicar com a gente ao longo do dia, é no silêncio, é no deserto, é no lugar onde está só você e ele, que ele pode conversar com você mais claramente. Então, meu convite é que você faça essa busca todos os dias para saber o que Deus tem para te dizer naquele dia.